Oi, eu pedi sugestões e a Madalena deixou a sugestão da tag dos clichês. Só que eu procurei a tag, olhei as perguntas e não achei assim tão apropriado pro momento. Eu vou deixar pra gravar essa tag depois. E eu resolvi fazer uma tag dos clichês dos livros de terror. Então eu selecionei aqui algumas coisas que eu sempre observo nos livros de terror e escolhi alguns livros para ilustrar essas coisinhas. Para começar, a gente sempre tem uma criança que vê além, né? Aquela criança iluminada. Então ela vai ouvir vozes, ela vai ver pessoas e, né? Eu poderia ter escolhido as crianças ou do A Hora do Vampiro ou da Casa Negra, mas eu resolvi escolher o Iluminado Mor, que é o Danny, né, do Iluminado do King. Que é esse menininho que ele consegue, né, se comunicar com aquelas criaturas e aqueles amiguinhos dele imaginários ou não. Então, criança iluminada, iluminado. Sempre tem também algum tipo de animal, seja gato, cachorro, seja algum pássaro. Então tem que ter algum animal, ou amigo do homem mesmo, ou não. E não tem cachorro mais significativo do que o cachorro que a gente encontra aqui no Jogo Perigoso. É um cachorro que tá com fome, ele tá perdido e você consegue ouvir os pensamentos desse cachorro e o que ele acha ali daquela situação. Então é muito interessante. Então, do amigo do homem, Jogo Perigoso. Depois a gente vai ter sempre aquela casa mal assombrada com aquela equipe que se reúne pra meio que limpar a casa ou pra provar que aquela casa não tem nada de sobrenatural, tá tudo normal. Então, pra essa casa mal assombrada com aquela equipe junto, eu escolhi a Casa Infernal. O terceiro é o vampiro possessivo. Sempre tem que ter um vampiro possessivo, aquele vampiro que acha que a mocinha é dele, que as coisas, né, ele que tem que resolver, ele que tem que proteger, e não tem nenhum vampiro mais pé no saco nesse ponto do que o Edward. Então, Crepúsculo. Depois a gente tem um psicopata persistente, aquele psicopata que é enterrado vivo, mas tá lá procurando matar e procurando se vingar e procurando destruir. Então, pro psicopata persistente, eu escolhi Millennium 2. No final desse livro tem uma cena assim. Eu não vou dizer de quem, porque né, não vou estragar para você o livro 2, mas para mim, isso aqui é o mais persistente de todos. Depois eu tenho o fim do mundo, né? O mundo pode acabar de várias formas. Você pode ter uma gripe, você pode ter um ET, um desastre natural, os zumbis. Escolha a melhor forma de morrer aí, ou de acabar o mundo. Eu sempre disse que se fosse para acabar o mundo, eu queria acabar o mundo num livro do King, porque ele sempre deixa lá comida, abrigo, galera legal para você se reunir. Então, o King é sempre bonzinho nos finais, nas mortes, assim, no fim do mundo. E eu escolhi a Dança da Morte porque aqui só tinha duas opções. Ou você estaria morto por causa da gripe, ou você, teoricamente, sendo uma pessoa boa, você estaria sendo puxado pro lado bom da força. Então, era mais fácil você passar bem nessa época aqui. O próximo é aquele fantasma obsessivo, aquele fantasma vingativo, aquele fantasma que tá querendo, né? Querendo ou que você saia da terra dele, ou que você destrua alguma coisa por ele, ou que você pague alguma coisa que você fez para alguém da família dele. E o fantasma mais nesse ponto aqui é o Fantasma da Estrada da Noite, do Joe Hill. Depois é aquele personagem, aquele casal, né, que não pode ficar junto porque tem uma espécie diferente. Então, zumbis e pessoas, como sangue quente, que também seria uma opção, lobisomens e humanos, caçadores de bruxas e por aí vai. Eu escolhi o Bill e a Suki do True Blood, porque eu acho esse casal a coisa mais fofa. E às vezes, apesar de eu achar que ela é mulher demais pra ele, né, ela é decidida demais pra ele, que é meio bobo, eu queria muito esse casal junto. Eu acho que eles são muito legais. Então, de espécies diferentes, tipo aquele O Nosso Amor Não Poderá Se Realizar, a Suki e o Bill. E também tem aquele personagem que é o Deixa Que Eu Resolvo, né? Aquele personagem que toma pra si todas as responsabilidades e quando precisa resolver alguma coisa é ele que resolve. E esse personagem tá nesse livro aqui, que é a Lucy.
A Lucy Cole é uma das personagens mais legais já escritas nesses livros de The Walking Dead. E aqui no segundo é onde começa a contar a história dela, né, e dos amigos dela. E a partir do terceiro livro, e principalmente no quarto livro, quando ela precisa resolver realmente, ela resolve. Então é aquele personagem tipo o Rick, de The Walking Dead, o Clay, de Celular. É aquela galera que resolve mesmo as coisas. E eu não poderia escolher um melhor do que a Lucy. Também tem o Rato Surtado, né? Rato Surtado é aquele típico do King, que é aquele personagem que tá por um fio. O juízo dele tá bem curtinho, né? Qualquer coisa vai fazer ele explodir, vai fazer ele enlouquecer. E eu escolhi o Celular, porque logo no início o Clay fala muito sobre isso, ele fala muito para não soltar o rato, né, que tá na mente dele, ainda tá ali preso, porque ele tem que manter o foco, ele tem que ter juízo para ele conseguir encontrar o filho dele. Então, pro Rato Surtado vai ficar o Clay do King, Celular. Depois a gente tem aquele personagem que morre de uma forma besta, né? Aquela morte besta, aquela morte que você não consegue entender por que aquele personagem morreu. Tava tudo bem, tava acontecendo tudo, não tinha nada e o personagem morreu. E você fica, hã? Por que, meu filho? Você morreu, o que aconteceu? E esse personagem que morre é no final desse livro aqui. É um homem maravilhoso, é um personagem que eu gosto muito. Eu não vou dizer logicamente quem é, mas é um dos personagens que eu mais sinto falta quando morre. Dá pra entender por que ele morre, eu consigo entender o motivo do autor para ele morrer, mas não queria. E para fechar, a gente tem aquela religiosa, né? Aquela mulher religiosa, tem que ter alguém com a Bíblia na mão, dizendo que aquela coisa que está acontecendo ali é porque os homens estão, né, pecando muito e o demônio está tomando conta de tudo, blá blá blá. O King adora isso. E eu não poderia escolher uma religiosa mais pé no saco do que a que tem no Nevoeiro. Então, a minha religiosa chata vai sair do conto, o Nevoeiro. Tem na verdade, tem três clichês que eu lembro, mas eu não escolhi nenhum livro pra eles, que é o personagem que sempre procura confusão, tá tudo quieto, mas ele tá lá procurando confusão. A garota virgem, que sempre vai sair ilesa de tudo, então você consegue sobreviver porque a garota tá ali. E também aquelas pessoas que têm poderes mediúnicos, né? Tem sempre um poder que vai salvar todo mundo ali, porque, tipo, X-Men, ela vai conseguir salvar todo mundo naquele momento. Então, essa foi a tag dos clichês de livros de terror. Eu acho que ficou resumido demais, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Eu vou deixar as perguntas aqui embaixo, se alguém tiver a curiosidade ou a vontade de responder. Um beijo e feliz mês do Halloween para vocês.